E a seguir, o Inter trabalha de forma institucional para ser reconhecido campeão brasileiro de 2005. Detalhe importante deste movimento do Internacional, gurizada, é que o Inter não trabalha para tirar o título do Corinthians, e sim para que ele, Inter, também seja reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Este movimento ele surgiu no Conselho Deliberativo do clube há questão de um mês. Eu lembro que à época eu fiz inclusive um vídeo aqui no meu canal intitulado 2005, o ano que não terminou. O movimento ele vem a reboque do documentário veiculado pelo Sport TV, A Máfia do Apito. Neste documentário, por exemplo, o árbitro envolvido no escândalo da máfia do apito, Edilson Pereira de Carvalho, ele foi incisivo e disse que não manipulou os 11 jogos que acabaram depois anulados e disputados novamente. Portanto, estes 11 jogos foram anulados indevidamente. A partir daí, alguns conselheiros do Internacional, liderados pelo conselheiro Leonardo Aquino, filho do ex-presidente do próprio Conselho Deliberativo do clube, José Aquino Flores de Camargo. Aliás, Aquino Flores de Camargo já foi candidato à presidência do Internacional. Este grupo protocolou no Conselho Deliberativo uma espécie de um pedido para que o clube, para que a direção ficassem atentas e fizessem algum tipo de movimento no intuito, no objetivo de reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 2005. O conselho, a mesa do conselho levou adiante, a direção do Internacional, entre aspas, comprou a ideia, abraçou, mas prefere neste momento trabalhar sigilosamente. A busca do Internacional é pelo reconhecimento do título de campeão brasileiro de 2005 ao lado do Corinthians. O ex-presidente Fernando Carvalho, o maior dirigente da história do Internacional e que era o presidente à época, em 2005, aderiu a este movimento e o Internacional trabalha no bastidor, preparando um dossiê, um documento com uma argumentação muito forte para ser apresentado numa reunião que será marcada com o presidente da CBF, Samir Chaud. Ou seja, haverá uma comitiva. Delas deverão estar Fernando Carvalho, Leonardo Aquino, José Aquino Flores de Camargo, talvez um ou dois representantes da própria direção, o próprio presidente Alessandro Barcelos, para tentar sensibilizar o presidente da CBF com dados, com fatos e com um dossiê técnico muito bem elaborado, que vem sendo trabalhado nestes últimos dias. A direção do Internacional prefere trabalhar de forma discreta, mas há todo um aspecto político envolvido nesta questão, como, por exemplo, a busca pelo apoio de outros clubes. A questão política também é importante, mas um dossiê com fatos. O Internacional quer mostrar que houve uma irregularidade na anulação dos 11 jogos, a partir do depoimento do árbitro Edilson Pereira de Carvalho. E há um detalhe importante que eu apurei nestas últimas horas. À época, o STJD, que através de um canetaço do presidente Luiz Sveiter anulou e mandou que os 11 jogos fossem disputados novamente, tinha Sveiter como presidente e ele era desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E não tem como. É irregular que ele fosse desembargador no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, presidisse um órgão que é um órgão administrativo, como o STJD. Só aqui já há também mais uma irregularidade e que eu imagino o Internacional vá colocar no seu dossiê. A questão do jogo contra o Corinthians, em que o Internacional foi garfado, o Márcio Rezende de Freitas cometeu um erro clamoroso e chama atenção para um árbitro tão experiente e tão competente como o Márcio errar de forma brutal naquele lance do pênalti do Tinga derrubado pelo Fábio Costa. Ali ele não só não deu o pênalti, não deu a falta, não deu o cartão para o goleiro e deu cartão por simulação para o Tinga. Segundo amarelo, ele foi expulso. O jogo terminou empatado em 1-1. O Internacional teria um pênalti e o Fábio Costa, nós sabemos, deveria ter sido expulso. Se o Inter convertesse o pênalti, venceria o jogo. Vencendo aquele jogo, se os outros resultados fossem mantidos, o Internacional e o Corinthians empatariam na pontuação, ambos com 80 pontos.
No número de vitórias, 24 para cada um. No saldo de gols, o Corinthians seria campeão com 27-24. O Inter não vai colocar esse dado como principal tese. Talvez ele até conste. Eu não imagino que o Márcio Rezende tenha feito parte da máfia do apito e não houve nunca um comentário. Mas eu acho que ele foi envolvido pelo ambiente. Ele foi pressionado por um ambiente que empurrava o Corinthians rumo ao título. Vocês lembram da manifestação do presidente à época do Corinthians, Alberto Dualib? Ele disse que o Internacional deveria ser o verdadeiro campeão. Ele disse que ele ganhou um título como presidente que ele não merecia, que foi justo. Disse, inclusive, numa entrevista, alguns anos depois de 2005, que ligou para o presidente Carvalho e disse: você é o verdadeiro campeão de 2005. Então, se os jogos não fossem anulados, se fossem mantidos os resultados de campo, e mesmo com o Inter e Corinthians empatando, mesmo com um erro grosseiro, uma barbeiragem lamentável do Márcio Rezende de Freitas, o Internacional teria um ponto a mais que o Corinthians, 78 contra 77. Por isso que eu digo que é uma reconquista de título, porque o Internacional seria o campeão se os jogos não fossem anulados. O Inter também vai se basear em decisões dos últimos anos da Confederação Brasileira de Futebol, que em 2015 reconheceu os títulos do Robertão e do Torneio Rio-São Paulo como títulos de campeonato brasileiro. E em 2011, a CBF reconheceu Flamengo e Sport como campeões do Campeonato Brasileiro de 87. Para quem não lembra, a Copa União, 2 módulos, verde e amarelo. O Inter, inclusive, foi vice-campeão no módulo verde, perdendo a final para o Flamengo. O Sport foi o campeão do módulo amarelo, mas o regulamento previa um quadrangular para ver quem efetivamente seria o campeão brasileiro. Flamengo e Inter se negaram a jogar. O Sport, portanto, seria o campeão para o WO. A CBF, muitos anos depois, em 2011, reconheceu o Flamengo e o Sport como campeões, mas o STF deu o título somente para o Sport. Para o STF, o Sport é o único e verdadeiro campeão de 87. O Inter não quer um conflito jurídico, o Internacional não pretende, pelo menos neste momento, algum tipo de movimento nesta área. A ideia é, na esfera institucional, mostrar que o Internacional merece e precisa ser reconhecido para que se faça justiça como campeão brasileiro de 2005. E aqui eu coloco já um ponto também de opinião, gurizada. Há muitos colorados que pensam assim: vai virar chacota, vai virar meme, vai perder de novo o título de 2005. O Internacional, mais do que o direito, tem o dever. A direção do Internacional tem o dever de ir tentar buscar esse título no campo institucional e talvez até judicial, hein? Mas pelo menos agora, neste momento, institucional junto à CBF. Este é um dever dos dirigentes que lá estão. Que bom que o Conselho Deliberativo do clube se movimentou, se mexeu através desses conselheiros, tendo o Leonardo Aquino e o José Aquino Flores de Camargo como protagonistas. A direção do Internacional aderiu a este movimento e o Internacional tem o dever, mesmo que não tenha, que não colha frutos, que não seja reconhecido, mas tem que lutar por justiça pelos direitos do Internacional.